dela, eu sou dela. Improvável, mas marcado por um fogo que vem de Deus. Porque fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo. Atos capítulo 1, verso 8. O tema do culto de hoje foi me passado que é missões. E por isso eu escolhi esse versículo. Você vai entender o que Atos capítulo 1, verso 8 tem a ver com o chamado missionário. O verso diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. E tendo dito isso, Jesus foi elevado aos céus e encoberto por uma nuvem à vista de todos. Podem se assentar, por favor. Após Cristo ressuscitar, ele não sobe de imediato para os céus. Ele passa 40 dias na terra com os discípulos e só então ele sobe. E o texto bíblico que narra o dia que Cristo subiu aos céus é Atos capítulo de número 1. E eu não sei se você já parou para pensar em quais foram as últimas palavras de Cristo na terra. As últimas palavras de Jesus enquanto estava na terra é justamente isto que nós lemos: vocês receberão poder e vocês serão as minhas testemunhas. Se você olhar para o verso 9, após Cristo dizer isto, a Bíblia já fala: tendo dito estas palavras, ele subiu aos céus. Então, a última frase que Jesus disse na terra foi: vocês receberão o poder e vocês serão testemunhas. A missão é algo tão importante no coração de Deus, que a última coisa que Cristo fala enquanto estava na terra foi: vocês devem ser as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins. As últimas palavras de Cristo foi o envio da sua igreja. Eu posso resumir todo o seu papel de cristão nessa terra apenas em duas palavras ditas por Jesus: vocês receberão poder e serão as minhas testemunhas. Quais são essas palavras? 2 verbos: receber e ser. Receberão o poder, ser-me-eis as minhas testemunhas. Você tem 2 missões nessa terra. Você precisa fazer apenas isto: receber e ser. Não dá para ser sem receber, e não dá para receber sem ser. Não dá para querer ser lá fora sem ter recebido do Espírito Santo antes. Da mesma forma que não dá para receber do Espírito aqui sem ser lá fora. As duas palavras caminham juntas. E eu quero falar sobre a primeira: receber o Espírito Santo. Antes de fazer qualquer coisa aqui na terra, você precisa receber o Espírito. Os apóstolos, eles pregaram, eles ganharam almas, dia de Pentecostes, multidões se convertiam, mas primeiro eles receberam o Espírito Santo em Atos 2.
Isaías diz em Isaías capítulo 6, aquela frase que nós gostamos de falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas um verso antes de dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, ele diz: eu sou pecador, sou homem de lábios impuros e vivo em meio a povos de impuros lábios. Então ele é perdoado e tocado com uma brasa, se arrepende e só então ele diz: eis-me aqui, Senhor. Então antes de sair para ser, antes de dizer eis-me aqui, Jesus, primeiro eu me arrependo, primeiro eu entro na presença, primeiro eu conheço Jesus. Não dá para ser relevante se você não recebe o Espírito. Não dá para fazer nada se você não recebe o Espírito. Se o seu ministério existe sem a presença do Espírito Santo, ele não vale nada. Você pode pregar e pessoas podem conhecer Cristo através da sua pregação. Mas se você não tiver o Espírito Santo, você não é salvo. Em Mateus capítulo de número 7, Jesus diz o seguinte: nos últimos dias, alguns homens dirão: Senhor, em teu nome pregamos, em teu nome fizemos milagres, em teu nome expulsamos demônios. E Jesus irá respondê-los: afastem-se de mim, eu não vos conheço. Não adianta eu pregar o nome de Cristo se eu não conheço a pessoa de Cristo. Antes de ser lá fora, eu preciso receber aqui dentro. Não adianta construir todo um ministério e passar a sua vida na igreja se você não conheceu Jesus. Primeiro você precisa receber. Mark Driscoll, ele escreve o seguinte: tem pessoas que vão nascer na igreja, crescer na igreja, passar a juventude na igreja, se casar na igreja, criar os filhos na igreja, envelhecer na igreja, morrer na igreja e ser velado na igreja. E mesmo sendo velado na igreja, acordarão no inferno, porque estiveram a vida toda na igreja e nunca em Cristo. Então não tem como ser lá fora se eu não recebo a presença antes. Ele quer usar você, mas antes ele te quer. Ele quer as suas mãos, ele quer as suas obras, mas antes ele quer você. Nós somos acostumados a uma cultura que valoriza mais o presente do que a presença. E aí nós queremos replicar a mesma cultura que nós temos para Deus. Eu quero trabalhar para Ele, eu quero presenteá-lo, servindo no reino, fazendo de tudo, mas sem estar junto com Ele. E o que Ele diz é: o que você me dá, se eu não tenho você, não é nada. Antes de querer qualquer obra sua, Ele te quer. Porque não adianta nada chegarmos nos céus com as mãos cheias, mas com o coração distante. Então que você saia lá fora e pregue, que você viva um ministério, mas que acima de tudo você conheça o Espírito Santo. A primeira ordem que Jesus dá não é: vocês devem ser as minhas testemunhas. A primeira ordem é: vocês precisam receber o Espírito Santo. Porque tudo que fazemos sem o Espírito é em vão. Então que você viva uma vida de serviço, mas que acima de tudo você viva uma vida de secreto, conhecendo o poder de Deus. Leonard Ravenhill, ele escreve um livro chamado Por que Tarda o Pleno Avivamento? E ele diz: o avivamento demora porque nós estamos dispostos
a organizar, mas poucos estão dispostos a agonizar. Agonizar é chorar, é se derramar na presença de Deus. Muitos estão dispostos a organizar, muitos estão dispostos a fazer, muitos estão dispostos a ser ativos. Mas onde estão aqueles que estão dispostos a agonizar? Pessoas talentosas nós encontramos em todos os lugares que nós vamos. Todo lugar que eu vou no Brasil eu vejo pessoas talentosas, que falam bem, que cantam bem, que tocam bem, lideram bem, que fazem tudo bem. Mas a maior busca de Deus são pelos apaixonados pela presença. Ele quer que a gente faça, Ele quer, mas Ele quer que tenhamos paixão. Ele quer que eu execute o ministério, sim, mas Ele quer que eu receba o poder que vem do alto. Senão tudo que eu construí vai ser irrelevante. Marta estava trabalhando para todos os lados. Lucas capítulo 10, versos 38 a 42. Mas ele diz, em verdade, Maria escolheu a boa parte. Qual é a boa parte? É estar aos pés de Jesus. Servir é importante, trabalhar é importante, pregar é importante. Mas primeiro eu preciso conhecer os pés. Então essa é a mensagem de Jesus. Vocês receberão o poder e serão testemunhas. Mas agora eu quero que você preste atenção em mais um detalhe. É importante receber? Sim. Mas da mesma forma que não adianta ser sem receber, também não adianta receber sem ser. Ele quer te encher? Quer. Mas para quê? Para você transbordar lá fora. Às vezes, a gente está no culto, se enche do poder, cai com o Espírito, cai com o poder do Espírito, e tudo bem. Mas como você vai se levantar? Essa é a pergunta. Em Atos capítulo 9, a caminho de Damasco, Paulo, ele vê o poder de Cristo e ele cai. Mas o que marcou Paulo não foi apenas o fato dele ter caído com o poder de Deus, mas o fato dele ter se levantado como o maior missionário de todos os tempos. Então eu não quero saber apenas se hoje você vai receber o poder do Espírito e vai se emocionar e vai cair. Eu quero saber se você vai se levantar disposto a ser uma testemunha de Cristo lá fora. Nós cantamos, deixa queimar. Mas se está pegando fogo aqui, eu saio lá fora e esse mesmo fogo não pega em outra pessoa, é um fogo falso. O fogo que vem do Espírito, ele se espalha. Então se eu recebo o Espírito e sou cheio aqui, eu preciso sair lá fora e espalhar esse poder de Deus. Mas a mensagem bíblica continua. Vocês receberão o poder e serão testemunhas. Aonde? Jesus continua. Em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Os discípulos, eles chegam aos confins. Mas onde a missão começa? Jerusalém. Sabe o que era Jerusalém? O lugar onde os discípulos moravam. Então Jesus está dizendo, o poder vai sair de vocês e vai chegar aos confins da terra. Mas vai começar em Jerusalém.
Eu vou ser missionário quando Deus me mandar à África. Eu vou ser missionário quando eu estiver nos Estados Unidos, na Europa. Tudo bem, você pode ir para os confins da terra. Mas a sua missão começa em Jerusalém. A nossa Jerusalém é Anápolis. Não tem nenhum sentido eu querer ir para a África se tem pessoas perdidas na minha cidade e eu não prego. Se você não prega na sua cidade, quando você sair daqui para outro país, não vai ser missão, vai ser turismo. Porque aquele que tem uma chama acesa, ele prega onde estiver. Então Deus pode te levar a outros estados? Sim. Pode te levar a outras nações? Sim. A outros continentes? Sim. Mas precisa começar na sua casa. Mas precisa começar na sua vizinhança. Mas precisa começar entre os seus amigos. Quando os discípulos receberam o Espírito Santo em Atos capítulo 2, o primeiro lugar que eles pregam, e milhares de pessoas se convertem, é em Jerusalém. Porque o poder de Deus na minha vida vai começar a se espalhar pela minha casa. O poder de Deus na minha vida vai começar a se espalhar pelo meu bairro. O poder de Deus na minha vida vai começar a se espalhar pela minha cidade. Começa por Jerusalém. Vai para a Judeia. Judeia é como se fosse o estado. Então a missão já está se expandindo. Mas agora Jesus fala algo. Vocês serão as minhas testemunhas em Samaria. O que era Samaria? Os discípulos eram naturalmente judeus. E os judeus, João 4 vai dizer que eles não se davam bem com os samaritanos, por conta de conflitos históricos. E aí Jesus chama os discípulos e ele diz: vocês serão as minhas testemunhas, lá naquele lugar onde vocês são odiados. Eu preciso testemunhar o nome de Cristo em Jerusalém. Eu preciso testemunhar o nome de Cristo em Judeia. Mas eu também preciso estar em Samaria, aquele lugar onde eu sou odiado. Rafael, na minha faculdade não tem como pregar. As pessoas lá são totalmente contra o Evangelho. Eles odeiam o Evangelho. Você não sabe o quanto é difícil. Se é difícil, é lá mesmo que você deve começar a espalhar o nome de Cristo. Se é difícil, é porque lá é a sua Samaria. Se é difícil, é porque lá Deus quer te usar. Rafael, mas eles vão me xingar, e daí? Mas eu vou ser perseguido, e daí? É sério que você vai se calar por conta de um xingamento? Os discípulos, diante da morte, eles continuavam pregando. Estevão, Atos capítulo de número 6, era um jovem, tinha cerca de 16 anos, estava sendo apedrejado e não se calava, pregava o Evangelho. Eu estou falando apedrejado de forma literal mesmo, não era com palavras não, eram pedras, estavam tacando pedras em Estevão. E ele pregando arrependimento, ele pregando a cruz de Cristo. Então é uma ofensa que vai te parar? É um ambiente mais difícil que vai te parar? Cristo te deu uma mensagem, e não importa o lugar,
você deve pregá-la. 2 Timóteo capítulo 4, verso de número 2, Paulo escreve: pregue em tempo e fora de tempo. Pregue quando as circunstâncias são favoráveis. Pregue também quando elas não estão. E assim os discípulos continuam crescendo na missão. Jerusalém, Judeia, Samaria, e eles chegam aos confins da terra. O evangelho que começou em um lugar pequeno se espalha, cresce historicamente. Se espalha por Roma. Em Atos capítulo 28, o evangelho já está em Roma, capital do Império Romano. Se espalha pela Ásia, pela Europa. Séculos depois chega na América. E hoje está aqui em Anápolis. O evangelho chegou aos confins da terra. Mas tudo isso porque um dia os discípulos começaram em Jerusalém. Nós precisamos pregar. Então essa foi a ordem de Jesus. Vocês serão testemunhas. Mas quando Jesus termina de dizer que eles serão testemunhas até os confins da terra, preste atenção no que a Bíblia diz. Cristo subiu aos céus e uma nuvem o encobriu. E aí a Bíblia fala, verso de número 10, se você quiser acompanhar na tua Bíblia, que enquanto Jesus subia, os discípulos olhavam para o céu com os olhos fixos. Então era assim, Jesus estava subindo e eles estavam de olho na subida. O texto dá a entender que eles passaram muito tempo olhando para o céu depois que Jesus subiu. Por quê? Eles achavam que Cristo voltaria de imediato. E eles pensaram, não, eu vou ficar aqui olhando, porque aí quando ele voltar, eu vou estar aqui pronto para subir. Era para os discípulos estarem fazendo isso? Veja bem qual foi a ordem de Jesus. Vocês devem ser as minhas testemunhas. Jesus subiu e eles ficaram olhando para o céu. Sabe o que acontece? Verso de número 11. A Bíblia diz que descem 2 homens de branco. Eram anjos. E esses homens dizem: varões galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Não sabem que o mesmo Cristo que vocês viram subir voltará em grande glória? Por que os anjos descem? Porque a mensagem de Cristo foi clara. Eu estou subindo, vocês vão ser cheios e vão testemunhar. Cristo sobe e eles permanecem olhando. Cristo chamou os discípulos para ter um olhar horizontal, olhar para as pessoas. Eles estão olhando para o céu para ver Jesus subir. E é necessário que 2 anjos vão até lá dizer: desçam a Jerusalém e comecem a pregar. E é exatamente isso que nós estamos fazendo. Cristo mandou olharmos para os horizontes e pregarmos o Evangelho. Mas estamos olhando apenas para o céu. Cristo vai voltar e eu preciso estar olhando. Eu me preocupo só com a minha salvação e me esqueço da salvação do meu próximo. Meu olhar passa a ser só vertical e eu me esqueço das pessoas que estão ao meu redor. Tem alguém morrendo lá fora, mas tudo bem, eu estou sendo salvo aqui dentro da igreja. Eu saio da igreja, passo por alguém que está morrendo lá fora, mas eu estou com a Bíblia na mão, eu estou saindo do culto
e não para os horizontes. Está errado. Você não pode se preocupar apenas com a sua salvação. Porque se você se preocupa com apenas a sua salvação, isso significa que nem mesmo salvo você é. Porque quem foi salvo cria em si um forte desejo de compartilhar o Evangelho. Se eu não me preocupo com a salvação do próximo, eu não sou salvo. Porque se eu não me preocupo com a salvação dele, não tem amor em mim. E 1 João vai dizer: aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu próximo é mentiroso. Porque como eu posso amar a Deus a quem não vejo, se não amo ao meu próximo a quem vejo? Então, se eu não consigo me preocupar com uma pessoa e com a salvação dela, é porque nem mesmo eu ainda fui alcançado. Jesus precisa colocar em nós olhos de compaixão. Tem pessoas se perdendo lá fora e este é o tempo da igreja se levantar. Imagine comigo a seguinte história. Eu não sei se você já perdeu algum amigo ou parente para o câncer. É algo terrível. E todos os dias, milhares de pessoas morrem ao redor do mundo. Agora imagine que em algum canto, em algum país, algum cientista descobriu a cura do câncer. Mas ele pegou essa cura e decidiu esconder. É como se esta fosse a cura. E isso aqui poderia salvar todas as pessoas do mundo que estão morrendo. E por conta desse homem que decidiu esconder essa cura, milhares de pessoas são mortas todos os dias. A pergunta que eu te faço é: o que você diria a esta pessoa? O que você diria a alguém que está escondendo a cura do câncer e impedindo que milhares de pessoas sejam salvas, curadas? Você diria que é egoísta? Covarde, medroso? O que você diria? Sabe? Talvez esse cientista seja você. Pois existe uma doença infinitamente pior do que o câncer, matando pessoas todos os dias. Essa doença se chama pecado. Todos os dias pessoas são mortas em pecado. Talvez o pecado esteja matando o seu melhor amigo. Talvez o pecado esteja matando alguém da tua família. Talvez o pecado esteja matando o seu vizinho, seus colegas que estudam ao teu lado, seus colegas de trabalho. E essa doença não apenas mata o corpo como o câncer, ela mata a alma e a condena eternamente. E sabe quem tem a cura? Você. A cura está aqui. Mas ao invés de anunciarmos a cura, nós pegamos e escondemos. Se essa cura fosse proclamada, milhões de pessoas não morreriam.
Se esta cura fosse proclamada, teus amigos não morreriam, tua família não morreria, teus vizinhos não morreriam. Mas quantas vezes nós decidimos escondê-la? O evangelho precisa ser anunciado. Essa é a principal missão da igreja, é receber o Espírito Santo e testemunhá-lo lá fora. Eu preciso ser cheio aqui e transbordar na vida das pessoas que estão ao meu redor. Até os confins da terra, nós devemos proclamar essa mensagem. Então os discípulos recebem essa ordem. Eles descem para o dia de Pentecostes. Eles são cheios do Espírito Santo e eles começam a pregar. Agora eu quero que você preste atenção apenas no último detalhe dessa mensagem. Os discípulos são cheios e eles começam a anunciar o Evangelho. Quando Pedro é cheio do Espírito e prega em Pentecostes, 3.000 pessoas se convertem. Por que eu estou te dizendo isso? Porque pode ser que no decorrer dessa mensagem, você tenha pensado: Rafael, você está falando que eu tenho que pregar, mas eu não dou conta. Rafael, você está falando que as pessoas precisam ser alcançadas, mas eu não sei falar. Deixa para os melhores, deixa para os pregadores, deixa para os pastores, eu não dou conta. Quem foi que pregou em Pentecostes e ganhou 3.000 almas? Era um homem chamado Pedro. Sabe quem era Pedro? Era um pescador. Jesus não encontrou Pedro no sinédrio. Jesus não encontrou Pedro no melhor seminário teológico. Jesus encontrou Pedro à beira de um rio e disse: eu farei de você pescador de homens. E aquele Pedro que se colocou disponível, quando ele pregou, 3.000 almas se converteram. Então não é o seu talento, não é o conhecimento que você tem, não é o quanto você fala ou não fala bem. A única coisa que ele quer saber é se você está disponível. O chamado do Evangelho é para todos. A missão é para todos. Não é somente para um grupo, não é somente para os pastores ou pregadores, não, é para todos. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. O ide não é uma sugestão, o ide é uma ordem. É uma ordem. Sejam cheios do Espírito Santo e preguem o Evangelho, uma ordem. E quando eu não prego, eu estou desobedecendo. Jesus não diz aos pastores, ide por todo mundo, aos pregadores, ide por todo mundo, aos cantores, ide por todo mundo. Não, ele diz para a igreja, ide por todo mundo. É uma obrigação de todos os que estão aqui. Então a única coisa que Deus quer saber é se você está disponível e Ele vai usá-lo. Eu sempre gosto de compartilhar histórias de avivamentos. Avivamentos que mudaram cidades e países. Não começaram com grandes homens, com grandes pregadores, não. Começaram com aqueles que eram disponíveis.
Avivamento do país de Gales. 6 meses apenas, 100 mil pessoas se converteram. Começou com quem? Com o maior pregador da época. Começou com Evan Roberts, uma adolescente de 12 anos que decidiu orar e pregar para aquele país. Então não é o seu talento, é a sua disponibilidade. Lá em Jeremias, capítulo de número 1, Deus diz a Jeremias: eu te constituirei profeta sobre as nações. E Jeremias, ele se esconde e diz: Senhor, eu sou só uma criança. E Deus diz: não temas, eu sou contigo. Porque não é o quanto você é bom, é eu que faço através de você. Em Êxodo, Deus chama Moisés para libertar o Egito. E Moisés responde: Senhor, eu sou gago, eu não sei falar direito. E Deus diz a mesma coisa: não tema, eu sou contigo. Então talvez hoje você está dizendo: Senhor, eu sou uma criança. Senhor, eu sou uma adolescente. Senhor, eu sou gago. Senhor, eu não sei falar. Senhor, a minha fala é atrapalhada. E Ele só está dizendo: se coloque em disponibilidade. Ele não quer ouvir de você: eu estou pronto. Ele não quer ouvir de você: eu sou bom. Ele não quer ouvir de você: eu sei. Ele quer ouvir de você: eu estou disponível. O texto bíblico que eu citei no início, Isaías capítulo de número 6. Ele acaba de se arrepender dos seus pecados. Ele está todo quebrado. E era o momento perfeito para ele dizer: Senhor, não, eu não estou pronto ainda. Mas ele diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não quer saber onde estão os melhores. Ele quer saber onde estão os disponíveis. Ele usou Moisés, que era gago. Usou Jeremias, que era uma criança. Usou os apóstolos, onde a maioria eram pescadores. Porque o poder não está em nós, está na mensagem. E se eu me coloco disponível, Ele me